Mesmo com as medidas anunciadas aí pelo governo, os donos de pequenos negócios que buscam crédito em bancos estão tendo o pedido negado. A gente está mostrando isso na nossa programação. De acordo com o sindicato do setor, as medidas econômicas são positivas, mas insuficientes. Um dado para o debate de vocês. 1.400.000 micro, pequenas e médias empresas poderão ser beneficiadas pelo governo. Mas o nosso país tem 6.800.000 empresas nessas categorias. Então, a pergunta para o debate: o que deve ser feito para salvar essas empresas? Agora começo com o argumento do Caio. Bom, vamos lá, né? O que a gente pode fazer para salvar essas empresas aí no Brasil? Em primeiro lugar, eleger políticos melhores, né? Que atendam o interesse público e não simplesmente os interesses do serviço público e do próprio governo. A elite política aqui no Brasil, ela criou duas classes de cidadão: o que trabalha no setor privado e o que trabalha no setor público. E aqui, obviamente, eu tenho que fazer uma generalização baseada em valores médios. Mas para o setor público, que, claro, é financiado pelo setor privado, os políticos reservaram alguns privilégios especiais, né? Então, estabilidade no emprego, benefícios previdenciários e salários acima do valor de mercado. Entre os integrantes do setor público, você tem aqueles super privilegiados, né? A alta cúpula dos poderes executivo, judiciário, legislativo, entre eles os próprios políticos, né? Então, a gente está falando de servidores cujos salários ultrapassam R$20 mil e compõem a maioria dos 1% mais ricos do Brasil. Aí a gente se pergunta, né, qual a colaboração dessa casta, né, vamos chamar assim, para o esforço econômico e fiscal no combate à pandemia? Nenhuma, né? O mínimo que essa elite tinha que fazer, se tivesse um pingo de moralidade, era cortar na própria carne e reduzir progressivamente os seus vencimentos, pelo menos durante o isolamento. Quem ganha mais, paga mais. E ajudaria muito, porque o maior custo do Estado brasileiro, depois de despesa financeira e previdenciária, é com folha de pagamento. Mas não. A elite, ela prefere viver em estado de perpétua contradição. Ela mantém a sua renda intacta, enquanto proíbe o autônomo de trabalhar e sustentar a sua família. Aliás, eu já citei isso aqui, o jurista Modesto Carvalhosa, ele observou que esse é um novo privilégio do setor público. Ele chama de imunidade financeira ao vírus. Mas não é só isso, né? Agora eles estão desenvolvendo também imunidade fiscal. Ontem, numa votação vexatória, vergonhosa, a Câmara, por uma maioria constrangedora de 431 votos, aprovou aquele seguro imposto, para o ICMS e para o ISS. Tudo que os estados e municípios deixarem de arrecadar, agora o governo federal vai ter que bancar com o dinheiro dos nossos impostos. E a imprensa tem noticiado isso como se fosse um projeto de socorro aos estados. Não é socorro, isso é arrego aos estados. E foi aprovado por puro oportunismo político, já que esse ano é ano de eleição, ou melhor, de reeleição municipal, porque é nisso que eles pensam. E pior que isso, é só mesmo o presidente da Câmara que decidiu não votar o destaque que destinava 3 bilhões de reais para o combate à pandemia. E por que será que o Brasil perdeu essa verba que seria suficiente para montar mais de 22 mil leitos de UTI ou para comprar 30 mil respiradores? Porque esse dinheiro tinha que sair das campanhas para a eleição municipal, ou melhor, de novo, reeleição. Então, só para fechar, desculpa ter me alongado, percebam o quanto é vulnerável, o autônomo, o desempregado, o pequeno empresário do setor privado. Eles estão passando perrengue para conseguir algumas migalhas do governo. Enquanto isso, a elite recebe em dia, sem desconto, e ainda vai usar dinheiro público para fazer campanha. Ou seja, além de imunidade financeira, além da imunidade fiscal ao vírus, agora tem político que desenvolveu imunidade moral. E a única coisa que explica o egoísmo e a falta de empatia deles com o povo brasileiro é isso, imunidade moral. Augusto, por favor. Bom, tanta informação que eu não sei nem por onde começar. Mas eu vou começar respondendo a pergunta. Como fazer para ajudar a micro e pequena empresa? O que eu fiz? Qual foi a minha lição de casa? Eu consultei, acredito eu, o maior especialista em micro e pequena empresa do Brasil. Uma pessoa que foi secretária da micro e pequena empresa, é hoje assessor especial do ministro Paulo Guedes, tratando bastante deste tema, que é o Guilherme Afife Domingos. E o que o Afife me disse e me deu uma notícia que acho que é uma novidade, não sei nem se já foi divulgada. Se eu estiver dando um furo aqui, eu vou até pedir aumento. Mas o que eu achei bastante interessante? O que pretende o governo fazer? E aí vamos dar um sopro de otimismo aqui, principalmente para o micro e pequeno empresário. E o que é o micro e pequeno empresário? Só para vocês entenderem. É aquele que fatura entre até R$80 mil por ano e até R$360 mil por ano. Qual é o principal problema desse tipo de empresa? A falta de capital de giro.
Ao contrário de empresas maiores, que têm uma gordura em caixa para queimar, o microempreendedor e o pequeno empreendedor não têm essa gordura para queimar, então falta capital de giro, falta caixa. O governo está numa negociação avançada com a Caixa Econômica Federal para fazer o seguinte, montar uma linha de crédito para fornecer até 50% do faturamento dessas pequenas empresas por 3 meses, certo? Então, essa micro e pequena empresa terá uma carência de 6 meses para iniciar esse pagamento e ela vai poder negociar em até 24 vezes essas parcelas de pagamento. Ainda há alguns ajustes a serem feitos, mas eu acho essa uma iniciativa bastante inteligente, bastante saudável, que vai no ponto específico que dói mais o micro e pequeno empreendedor. Então, quando a gente aqui, principalmente eu, faço críticas quase que diárias à postura do governo federal... Faz tempo. Faz tempo, né? Ué. Até em pautas econômicas, quando eu vejo uma medida como essa sendo negociada já em estado avançado de negociação e que eu entendo, no meu ainda limitado conhecimento de economia, que é uma medida bastante positiva, a gente tem que vir bem aqui e dizer que realmente é uma medida que merece aplauso. Então, eu espero que isso passe, que isso vá para frente e que a gente consiga tratar deste problema do microempreendedor. Com relação às outras informações do Caio, fundo eleitoral, todas aquelas coisas, eu vou me limitar a dizer que no momento adequado, quando isso for mais pauta do nosso debate, eu vou ter o maior prazer de discutir. Sim, uma informação então para esse debate, com o que o Caio colocou, no fim da tarde, mais ou menos, nesse horário, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre esse socorro, aos estados e municípios, muito citado na resposta do Caio, ele disse que toda a repercussão negativa do governo é que o governo estava querendo criar um conflito político federativo, eleitoral, na verdade, que as eleições seriam em 2022. Então, eu já coloco para o Caio e depois esse elemento também, se o Augusto quiser, pode ser repercutido. Tem outros elementos que eu vou colocando na nossa conversa, fatos, Elementos são fatos. Caio, por favor. Bom, eu não acho que a minha fala inicial sobre esse tema fugiu do assunto do debate, até porque, em última análise, a gente está falando da mesmíssima coisa, recursos escassos, verbas escassas, verbas públicas. Toda essa dinheirama a qual o doutor Augusto se referiu, ela tem uma origem comum, que é o quê? O seu bolso. Estou falando diretamente aí com o espectador da CNN. A origem é a mesma. O recurso é escasso. No curto prazo, o governo, seja ele municipal, estadual, federal, ele tem duas formas de fazer frente a essas necessidades econômicas. A primeira é se endividar e a segunda é aumentar impostos. Só que, invariavelmente, no médio prazo, essa dívida se converte em impostos também, porque isso é uma responsabilidade pulverizada. Então, é óbvio que a gente não quer ver empresas fechando. O dado do Sebrae fala em 600 mil empresas fechando as portas, cerrando as portas. Tem contas que levam os números atuais de desemprego entre 9,5 e 20 milhões de novos desempregados no Brasil. Então, assim, é uma situação gravíssima. Obviamente, tem que ser destinados recursos, principalmente para a questão de capital de giro, com linha de crédito. Eu já advoguei isso aqui amplamente, só que não adianta. Isso, de certa forma, é enxugar gelo. Se a mentalidade da elite política brasileira for de tratar os cidadãos como se eles fossem separados em duas classes. Ou seja, o setor privado e o setor público. É uma pena, doutor, que você não entenda o alcance da minha colocação, porque essa é uma das raízes do problema. Pesquise quanto que o governo federal gasta percentualmente em folha de pagamento e você vai ver que uma redução aí de 10% nessa folha teria um impacto gigantesco no orçamento. A gente está falando do quê? De uma PEC de guerra. Não é essa terminologia que a gente está usando? Então, a gente não pode se dar o luxo de jogar 3 bilhões fora, porque é exatamente isso que a gente está fazendo agora. A gente devia estar destinando isso para salvar vidas humanas. Não é a nossa defesa aqui o tempo todo? Não é o nosso denominador comum? Afinal de contas, querer salvar vidas humanas, isso só se faz com verba pública, que é um recurso escasso. Então, enquanto a gente não mudar o mindset dessa elite política, que inclusive rejeitou um outro destaque, que falava justamente em promover cortes no setor público só para funcionários que ganhavam mais de R$6 mil e fazer isso progressivamente, especialmente para aqueles nababos contemporâneos que ganham acima do teto constitucional, que, pasme, espectador da CNN, é de R$39 mil, certo?
mas a gente tem aqui, inclusive, o doutor conhece bem essa realidade, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, todos ganhando acima de 40 mil reais, no caso do Rio de Janeiro, 60 mil reais. Quero ver, já cancelaram o Vale Peru de Natal do TJ do Rio de Janeiro? 2 mil reais para 15 mil servidores? Quero ver se isso vai ser cancelado. Né? Eu quero ver se foi cancelado o Bolsa Livro no TJ de São Paulo, 5 mil reais para comprar livros, softwares, esse tipo de coisa. É disso que eu estou falando. Então, enquanto a gente não mudar essa mentalidade, enquanto a elite política não olhar com carinho para o setor privado, né, aí esse país não vai para frente. Sim, só para passar a palavra para o Augusto, por causa da divisão de tempo. Vamos lá. Eu concordo, Caio, com você nesse ponto. Eu acho que todo mundo vai ter que cortar na própria carne. O FMI hoje se manifestou dizendo que enfrentaremos, mesmo que essa pandemia, num curto espaço de tempo, ela se resolva, coisa que infelizmente não vai se resolver, enfrentaremos a maior recessão que o mundo moderno já viu. Óbvio que poderiam estar fazendo mais, concordo com você, mas alguma coisa sim já está sendo feita. Eu não gosto dessa linha, e a gente vai divergir aqui em vários momentos sobre isso, de demonização da política, como se só estivessem fazendo coisas ruins. Doutor, a gente há iniciativas, mas são fatos, eu estou te falando fatos. Não, você está falando o governo do Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo vai cortar custos aqui. O governo do Estado de São Paulo vai cortar custos aqui, isso é um fato, Caio. Isso é um fato, Caio. Não adianta defender. Isso é um fato, não estou defendendo ninguém. Não estou defendendo ninguém. Eu estou contando para você um fato. O governo do Estado de São Paulo vai cortar custos, vários custos. Então não adianta ele chegar aqui e sair falando, ninguém faz nada. As pessoas fazem sim. Mas eu não estou falando que ninguém faz nada, eu estou criticando quem faz errado, doutor. Eu estou criticando quem faz errado. Tudo bem. E assim, eu acho legítimo você elogiar iniciativas, mas o que a gente tem no frigir dos ovos é que o parlamento brasileiro se recusa a dar 3 bilhões de reais para a pandemia. A gente tem que eles jogam nas costas do governo federal, então, portanto, do contribuinte brasileiro, né, uma farra fiscal nos estados, em pleno ano eleitoral. É óbvio que eles querem uma carta branca orçamentária para poderem gastar isso, governadores e suas bases eleitorais municipais. É óbvio o link entre essas coisas. Caio, o tempo era do Augusto. O tempo era do Augusto, então, se o Augusto não for complementar, eu quero colocar mais um elemento também. Não informação nesse debate. Augusto, você vai complementar? Não. Obrigado. Então, sobre o que os políticos não fazem, vamos relembrar, recentemente foi uma proposta, né, isso para os debatedores, Caio e Augusto, uma proposta do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de corte em todas as esferas, né, de salários de 25%. Não, nada a ver, irmão. Inclusive os parlamentares, mas essa proposta rapidamente foi rechaçada e negada pelo Judiciário. Isso eu coloco já para vocês aí mais um elemento no debate. Augusto e Caio. Não, eu sou, só para complementar, eu sou extremamente favorável a cortes momentâneos, obviamente, de serviços não essenciais do Estado, inclusive salários do alto funcionalismo público, que o combate à pandemia vai causar. Então, sou absolutamente favorável a iniciativas nesse ponto. E complementando a sua informação, Mona Lisa, o destaque ele não foi colocado em pauta. E justamente por isso era um destaque que ia incorporar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, sim, talvez até para conseguir contornar esse óbice, né, da alta cúpula do Judiciário, obviamente interessada em não reduzir a sua própria renda, né, o que é lamentável do ponto de vista de empatia. Mas, que bom que a gente concorda pelo menos nisso, e a gente tem que ser muito vocal, doutor, em relação aos abusos, né? Porque, de novo, a gente tem dois Brasis, né? Você tem o Brasil que está se sacrificando, que está perdendo renda, e você tem o Brasil que efetivamente não abre mão de absolutamente nada. Então, não adianta colocar a pecha de que eu só critico e tal, porque isso não é uma verdade. Mas é óbvio que se eu estiver num ambiente em que essa elite esteja sendo só elogiada, eu tenho que puxar a corda para o outro lado e puxar a orelha dos nossos políticos.